Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. O Cruzando as Conversas está no ar aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net. Pelo canal 524 da Claro Fibra TV em Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. E através das redes sociais, em qualquer lugar do mundo, @RDC TV Digital. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E você também encontra o Cruzando as Conversas no formato podcast. Procure Cruzando as Conversas no Spotify, Google Podcast, em todos os agregadores. E no nosso site rdctv.com.br, você clica na aba podcast e encontra ali também a edição na íntegra do programa. Você pode assistir offline. Nosso programa sempre trazendo a análise dos acontecimentos mais importantes do momento aqui nos estúdios da RDC e também por videoconferência, promovendo debates dos assuntos que são destaque no dia. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Então, hoje, quarta-feira, o programa Cruzando as Conversas, que eu venho moderando há 2 anos, na sexta-feira, minha despedida aqui da RDC, meu último programa moderando esse encontro de debates todas as noites aqui, que continuará com um novo apresentador a partir da semana que vem, mantendo a sua trajetória de trazer informação, de trazer repercussão aos fatos do momento. E eu gostaria de agradecer hoje o meu querido amigo Cadu Oliveira. Eu invadi o estúdio do Dois Toques e ele me prestou uma pequena homenagem, mas muito, muito gratificante ouvir as palavras de um profissional, de um jornalista com a bagagem, a experiência do Cadu, que é uma pessoa com quem eu construí uma relação de amizade aí nesses 2 anos muito próxima. Meu vizinho de programação, né, de grade, e eu agradeço muito a ele pelo prazer de desfrutar da sua amizade e do seu carinho. Obrigado, Cadu, um abraço para ti, e é isso aí. E nós vamos abrindo o programa de hoje com uma entrevista. Nós vamos ter aqui o secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre, meu amigo jornalista André Machado. André, que estava aqui antes do programa, nós estávamos falando de jornalismo, né, André? Lembrando trajetórias, né, Guilherme? Isso aí. Uma boa noite a todo telespectador da RDC. Vai ser minha despedida contigo aqui, né? Vai se despedir da minha moderação aqui, mas vai voltar aqui muitas vezes. E vamos nos encontrar na nova emissora. Vou voltar aqui, sobretudo, porque eu acredito no projeto da RDC. É um grande projeto. Tem um grande projeto aí para conversar com a cidade, tratar dos temas do Estado, certeza, né? Então, eu torço muito aqui pelo sucesso desse projeto que é tocado pelo Márcio Sirion, né, que teve a tua participação importante na consolidação da RDC, e te desejo muito sucesso também na tua trajetória. Obrigado, André. Eu apenas faço as palavras minhas, as tuas. O projeto inovador de uma TV com essa inserção digital tão forte, né? Uma emissora aqui, rede digital de comunicação. E o Márcio, eu sempre serei agradecido ao Márcio pela oportunidade que ele me deu. Eu vindo do interior, ele acreditou num jovem jornalista do interior, e a RDC fez parte da minha forjadura. E a gente não esquece o lugar onde se cria, né? É verdade. Sempre vai ter um espaço no meu coração. Eu vou ficar com muita saudade. Meu caro André Machado, temos aí a novela da desocupação da Vila Nazaré e a ampliação do aeroporto. Quando tu vieste aqui no programa a primeira vez, depois de assumir a secretaria, foi um dos tópicos. Eu lhe pergunto, meses depois disso, como é que está o andamento da coisa? É uma situação muito complexa. E eu diria, toda aquela região ali, que se estende até a arena do Grêmio, ela é cheia de problemas de regularização, né? Essa região que tu te refere, que ali é a região do Maitá, Farrapos, é talvez a região em Porto Alegre que mais desafios tenha nessa área. No caso específico da Nazaré, Guilherme, é importante deixar para as pessoas bem claro, a Vila Nazaré era a vila que ficava ao final da cabeceira do aeroporto Salgado Filho,
E a área onde está essa vila, onde ainda há uma parte dessa vila, é a chamada área de reza, é o espaço por onde os aviões têm como segurança, os aviões de fato não vão tocar aquele território ali, mas precisa de uma área para um escape numa eventual situação que garanta a segurança do voo, a segurança da cidade, por isso aquelas famílias precisavam ser removidas ali. Aquela área, em 1969, foi declarada como área do aeroporto Salgado Filho, ou seja, há 50 anos a cidade sabe que em algum momento aquela vila iria sair dali daquele local. Começou a se discutir ainda no governo Fogaça como seriam essas transferências e desde 2019 a Prefeitura de Porto Alegre começou remoções primeiro para o condomínio Senhor do Bonfim, depois para o condomínio Maristas, que é o que nós ficamos transferindo as famílias nesse momento. Para você ter uma ideia, eram 1.297 famílias no início, hoje são 1.145 famílias, que já foram transferidas. E quando nós viemos aqui, no chamado sítio aeroportuário, que é essa área de reza, pela primeira vez nós tínhamos 111 famílias lá dentro, fizemos um enorme mutirão. Hoje nós temos 66 famílias na área do sítio aeroportuário e essas famílias estão tendo a sua situação decidida no âmbito do Poder Judiciário. E para nossa tranquilidade e para o bem-estar das famílias, porque elas estão indo para um lugar muito melhor, as decisões, 27, já foram dadas, todas favoráveis à retirada, à saída das famílias ali daquele local, a ampla maioria... Que é um ambiente de insalubridade, né? Quer dizer, as condições são precárias ali. Nesse momento de total insalubridade, né? A área onde fica a Vila Nazaré, foram demolidas as casas, cada casa que é abandonada, ela é demolida, para que se garanta também que uma nova casa não vá ser construída naquele local. Enfim, a região parece uma região por onde passou uma guerra, teve uma bomba, algumas famílias insistem em ficar ali, algumas alegam algumas razões de segurança, outras gostariam de receber uma indenização. O que está ocorrendo nesse momento? A Justiça entende que a solução habitacional que é ofertada ela é adequada, ela tem destinado às pessoas uma unidade habitacional no loteamento Irmãos Maristas, que fica lá no limite com o município de Alvorada, próximo ao Sesmar, no fundo do bairro Mário Quintana, Rubem Berta, ou então, em outros casos, para aqueles em que a juíza entende há uma recusa motivada, a Fraport tem sido acionada, a Fraport é a empresa concessionária do Aeroporto Salgado Filho, a fazer um depósito num valor equivalente a um bônus moradia em Porto Alegre. Essa foi a base de cálculo que a juíza adotou, algo na casa dos 78.800, mas isso funcionaria dessa seguinte forma: as famílias saem, a juíza libera o bônus que foi, o valor que foi depositado. Deposita o valor para as famílias. Para as famílias. R$78 mil por desocupação. Por desocupação, 78.800 e alguma coisa. Né? Porque... Vamos lá, é um valor que provavelmente eles não conseguiriam se fossem vender. A casa dentro da Nazaré? Não, certamente não. Hoje em dia comprador, né? Hoje em dia não conseguiria. Esse valor ele é o valor que a Prefeitura de Porto Alegre também trabalha quando se vai fazer algum tipo de ação, como foi no caso da Avenida Tronco, por exemplo, como bônus moradia, um valor que é dado para que as famílias compram. No caso da Prefeitura, quando trabalha com bônus moradia, a Prefeitura faz a chamada compra assistida, né? O dinheiro não vai para a mão daquele proprietário, ele vai direto para quem está vendendo o local. Nesse caso, não, a juíza está determinando que o recurso seja disponibilizado para as famílias. E aí precisa, e é um apelo também que a gente faz a cada uma das famílias, que efetivamente usem esses recursos para a compra da sua nova unidade habitacional, do local onde vão morar, porque senão esse problema de falta de moradia vai se criar num outro caminho. Né? E para onde elas estão sendo deslocadas? As famílias que estão saindo dali, são 2 condomínios que a Prefeitura E quais são as condições que estão sendo dadas a essas pessoas? Além, está dando algum tipo de auxílio, alguma coisa do tipo? Assim, hoje as famílias que estão deixando a Nazaré, aliás, todas as famílias que deixaram a Nazaré, elas têm uma assistência da Fraport. A Fraport paga a mudança. A Fraport é que paga? A Fraport é que paga a mudança. A Fraport é que paga a mudança. A Fraport dá a essas famílias, a cada uma das famílias, um bônus de R$2.000 para que elas comprem equipamentos eletroeletrônicos, móveis, enfim, que queiram em uma rede de móveis aqui do Estado conveniada. De alguma maneira também ajuda a movimentar a nossa economia. E elas vão para 2 condomínios que estão estruturados.
o condomínio Senhor do Bonfim, que fica, é mais próximo a Nazaré, cerca de 3 quilômetros da Nazaré, são 364 unidades e todas estão ocupadas. E o condomínio Irmãos Maristas, o loteamento Irmãos Maristas, que fica lá no limite com o município de Alvorada, que é um grande conjunto, são 1.298 áreas, onde nós conseguimos já nesse ano, Guilherme, porque no início do ano, quando nós fomos lá no condomínio, os apartamentos são de boa qualidade, né? Estão sendo entregues agora nos próximos meses os últimos blocos, tem mais de 800 pessoas, mais de 800 famílias já vivendo por lá, mas não passava lá dentro o transporte coletivo, a creche a creche havia sido construída antes do condomínio e tinha sido totalmente depredada, pois o transporte coletivo está circulando por lá desde o mês de fevereiro e o contrato da creche foi assinado há cerca de 20 dias. A creche vai ser entregue no mês de outubro à SMED para que possa aí fazer o convênio, equipar e começar a atender aquelas famílias. Porque tem uma enorme... Eu não sabia que a Fraport tinha uma participação na recondução social dessas pessoas. O papel da Fraport é importante. O papel social é importante. Pelo seguinte, a Fraport é responsável pela área. Esta área onde está Nazaré, hoje ela é de propriedade da Fraport, porque ela pertencia ao Aeroporto Salgado Filho, a Fraport é a concessionária, portanto, quem entra, inclusive, com essas ações de reintegração, a Prefeitura não é parte no processo, né? É a Fraport e aquela pessoa que ocupa aquela área lá. E o que é interessante, assim, a gente verificar, dentro da decisão da juíza, a doutora Thaís de la Justina, da Justiça Federal aqui no Rio Grande do Sul, é que tem uma lógica em todas as decisões dela. Ela não está decidindo um caso de cada maneira, ela tem um processo. Havia uma ação civil pública do Ministério Público Federal que fazia uma série de pedidos, a maior parte deles negados pela juíza, e ela tem aplicado a todas as decisões que ela vem analisando até agora uma lógica, que é ao dizer o seguinte: o local para onde vocês estão indo, essa solução habitacional que foi dada, ela é de melhor qualidade do que a que vocês têm no local onde vocês estão. O que está sendo ofertado é de qualidade e é digno, porque quando se trata de moradia, a gente tem que falar sobre a dignidade das pessoas. Eu passei uma parte da tarde desse último sábado lá no condomínio Irmãos Maristas, certo, na Zona Norte, para onde as famílias estão indo. E te confesso que eu fiquei feliz com o que eu vi lá. Eu vi uma vida se organizando, como uma pequena cidade ali se organizando, agora os pontos de comércio regularizado, estão abrindo, regularizado, e os apartamentos são das pessoas, Guilherme. Como é um contrato do Minha Casa Minha Vida com a Caixa Econômica Federal, elas não pagam nada por esse contrato, né, da faixa 1, e, portanto elas não pagam o recurso que elas passam a pagar é condomínio e luz, né, então isso passa a ter uma vida regular. Elas são proprietárias ali, então elas têm um período que elas têm que ficar com aquele imóvel, depois, se elas quiserem, elas vão poder vender, negociar, enfim, ir adiante na sua vida. E é bacana você ver assim que tem alguns imóveis que estão muito bem cuidados, né? Ou seja, as pessoas estão com carinho, com zelo, e nós vamos trabalhar muito, sobretudo, para que as pessoas possam viver naquele território com muita qualidade. É isso que eu mais brigo lá, entendeu? Cada um precisa também defender o local onde vive. Que é talvez haja essa sensação por parte de alguns dos que se recusam a sair dali, porque mesmo nessas condições que nós sabemos quais são, pelo fato da pessoa estar há tanto tempo, ela está apegada àquela realidade. Tem uma questão que é muito importante. Quantos hoje ainda tem lá para serem transferidos? 66. 66. 66 famílias estão no chamado sítio aeroportuário, que é a área que afeta a área de reza ali do aeroporto. Isso é importante destacar isso, quer dizer, o sítio aeroportuário ele não é necessariamente pista. Não, ele não é uma área de escape, como é uma área disse, para proteção. Vocês querem? Vou lembrar aqui o episódio do terrível acidente aéreo da TAM lá em São Paulo. Onde eu fui cobrir como jornalista. Fosse cobrir como jornalista? Fui lá. Lá não tem área de escape. A área de escape é literalmente a cidade. E essa é uma solução, entendeu? A reza garante. O que vai significar o aumento da pista do Salgado Filho? Né? Se tivesse área de escape em São Paulo, talvez alguém tivesse sobrevivido. É que eu acho importante a gente dizer também uma coisa assim, ó, é cruel, é o poder econômico e tal. A entrega da pista, da ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho, que é o nosso principal aeroporto do estado, vai permitir que os voos saiam com carga completa de Porto Alegre até o norte da América do Norte e praticamente toda a Europa Ocidental, pegando trecho da Europa Oriental.
toda a África. Imagina o que significa em termos de possibilidade de ganhos de mercadorias, os nossos exportadores que hoje têm que mandar a sua carga para Viracopos, para outros aeroportos no país. A gente diminui o custo logístico, melhora a economia do Rio Grande do Sul e gera mais emprego aqui, ou seja, você faz um círculo virtuoso. Sim. Agora, o que eu quero te dizer, você falava sobre a questão das pessoas permanecerem ali, Guilherme. Fora que tem aquele negócio que tu mencionasse, né? É o poder econômico expulsando as pessoas. Mas, peraí, que conversa mais boba essa? Quer dizer, o poder econômico está expulsando as pessoas dos mucambos em que elas vivem? Esses dias... Está se regularizando a situação de pessoas que vivem em miserabilidade absoluta e agora elas vão ter condições de vida em ambientes muito melhores, mais saudáveis. Esses dias eu conversava com alguém que ocupou esse lugar no ano de 89, 90. E eu disse, olha, quando tu ocupasse lá, há 20 anos já se sabia que aquela área era irregular, ali seria a ampliação da pista do Salgado Filho, né? Ou seja, de alguma forma se tinha essa previsão. Mas tem uma coisa que é muito importante, que faz com que as pessoas queiram ficar lá, na região da Nazaré ainda, que é a questão do trabalho. Boa parte das pessoas que vêm da Nazaré, que são oriundas, que moraram ali, elas vivem basicamente de reciclagem. E ali naquela região há produto de reciclagem, elas têm onde buscar. E elas estavam lá, foram deslocadas para diferentes locais, seja no Bonfim, no Maristas, sem essa atenção para a questão da reciclagem, que nós estamos agora trabalhando muito de perto. Nesse sábado que tive lá, tivemos uma reunião junto com vários órgãos da Prefeitura Municipal. O prefeito Sebastião Melo esteve lá no local, né, e nos determinou localizar áreas e resolver essa questão, para que a gente possa montar também lá dentro algumas coisas que gerem renda para as pessoas que estão ali dentro, que também é importante. Claro, não é só transferir as pessoas. Não, especialmente nesse momento de pandemia, né? A gente está vivendo um empobrecimento da cidade a olhos vistos nessas comunidades, sobretudo, em razão da falta de trabalho. E foi organizada uma força-tarefa ou algo do tipo, de maneira a agilizar isso ao longo desses últimos tempos? Quando nós assumimos, no mês de janeiro, foi realizado por parte do DEMAB, aliás, eu quero aqui fazer uma saudação e um agradecimento a todos os servidores do Departamento Municipal de Habitação. Nós fizemos um mutirão em campo. Nós fomos para a Vila Nazaré e de 111 casos, nós resolvemos naquela ocasião algo em torno de 40 casos, né? Ou seja, nossa equipe foi a campo buscar documentos, buscar convencer pessoas e aí, por fim, ficaram aqueles que se recusaram, que não. Porque assim, esse processo é assim, você vai lá, recolhe convence as pessoas, recolhe os documentos, encaminha os documentos para a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal aprova, nós chamamos a pessoa, assinamos o contrato para só depois daí fazer a entrega da chamada unidade habitacional. É um processo longo. Então, nós fizemos esse trabalho em campo e, fora isso, nós temos técnicos do DEMAB, né? O Jorge, por exemplo, que é nosso servidor, hoje estava lá a Melissa dentro da Nazaré, a gente está lá todos os dias buscando conversar com as pessoas, né? Entender, sobretudo assim, eu de vez em quando eu vejo alguém dizer, não estão sendo respeitados direitos humanos. Muito pelo contrário, né? A gente tem respeitado demais e jamais vai abrir mão de respeitar o direito individual de cada um, o direito à dignidade que cada um tem. Com certeza, não pode ser encarado como uma expulsão sumária, não? E não é. Não é uma expulsão sumária. Até porque, assim, esses dias, numa reportagem, alguém pegou e disse assim, agora querem retirar as famílias de uma hora para outra. Pelo amor de Deus. Só que o processo de transferência existe, são 6 anos entre saber ou não. Ninguém foi retirado de uma hora para outra. Isso foi construído ao longo do tempo, né? E hoje nós estamos preocupados justamente em fazer do condomínio Irmãos Maristas, do condomínio Senhor do Bonfim, os melhores lugares do mundo para que essas pessoas possam viver e se sentir integrantes daqueles locais. Deixa eu aproveitar e lhe perguntar, agora que nós estamos caminhando para o final da entrevista, André, como é que está a situação no geral da habitação em Porto Alegre? Hoje, mais ou menos, qual que é o déficit habitacional? Tem ideia? A gente sabe que tem no DEMAB hoje mais de 60 mil pessoas inscritas pedindo, para receber casa. Pedindo acesso à moradia. Nós estamos vivendo hoje uma realidade que é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, semana passada, vetou os recursos para habitação.
praticamente zerou os recursos do programa Casa Verde Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida. O que tinha sido anunciado com pompa e circunstância ano passado pelo Rogério Marinho. O que torna muito difícil. Tem uma briga ali no governo federal. Aliás, tu quer saber, além desse corte na área da habitação, o governo também anunciou corte na vacina que estava sendo desenvolvida pela Fiocruz. Lembra que o ministro astronauta apareceu com documentos? Não, assinamos aqui um convênio que vai permitir a vacina. O dinheiro que ia para essa vacina foi cortado nessa organização do orçamento. E cortou o recurso para o censo, que é fundamental porque nos traz dados para poder planejar políticas. Você não planeja uma política de habitação se você não reconhece uma realidade. O último censo que a gente tem é de 2010. Então a gente enfrenta um momento muito difícil, viu, Guilherme? Antes de tu prosseguir, é que eu tenho que fazer isso. Tu falou do censo, eu tenho que fazer essa ironia. Paulo Guedes, ele fez a formação acadêmica dele na escola de Chicago, do Milton Friedman. Pois bem, a escola de Chicago, ela ficou famosa não apenas pela teoria monetarista, mas também pela ergonometria, que é exatamente a necessidade de dados para fazer política pública econômica. E aí você não tem dados do país. Tu faz no achismo. Sabe que eu me lembro quem fez isso e bagunçou essa questão de dados foi a família Kirchner na Argentina, né? Que com o INDEC lá mudou tudo. E aqui no Brasil a gente vai entrar numa situação semelhante, sem ter dado objetivo para poder trabalhar. Então, assim, sem dinheiro, o que a gente faz? A determinação do prefeito Sebastião Melo é que nós estamos investindo muito na questão da regularização fundiária. Existe uma lei no Brasil, de 2017, a lei da REURB, que estabelece uma série de critérios para que a gente dê titulação com medidas administrativas, ou seja, sem ir ao Poder Judiciário, para uma série de ocupações, se chama de ocupação autoproduzida, né? Loteamento autoproduzido, que tenham sido consolidados desde 2016, mas tem uma série de requisitos, viu, Guilherme? Porque tem muita gente que acha assim, vão sair dando título para todo mundo. Primeiro, não pode ter conflito, ou seja, não pode ter situação judiciária de confronto ali para discutir questão de propriedade, não pode estar em área de riscos, enfim, tem uma série de coisas. E a regularização fundiária não é só título, ela passa por urbanização, uma série de melhoria da cidade. O que faz a REURB, né, como a gente chama? Ela traz as pessoas da cidade informal para dentro da cidade formal, vão passar a pagar impostos, passar a pagar IPTU, passar a fazer parte, vai ter seu imóvel valorizado, melhora também a qualidade de vida e renda daquelas famílias. E agora, se eu não estou enganado, o governo do estado também lançou um programa habitacional recente. O governo do estado fechou, e nós somos parceiros do governo do estado, um programa, uma parceria junto com o CAU. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é um projeto que se chama Nenhuma Casa Sem Banheiro. Como é que funciona esse projeto? Isso faz parte da Lei de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, que é uma legislação federal de autoria do ex-deputado gaúcho Clóvis Ilgen Fritz, que é pai do Thiago Rosman, que é o presidente do CAU, que trata justamente de garantir uma melhoria habitacional nas unidades já constituídas. Então, esse projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro é uma parceria do CAU, do Estado e de municípios. O CAU entra com o projeto e com toda a assistência técnica, o Estado entra com o material e o município entra com a preparação da mão de obra para poder recuperar. A ideia é que isso é uma coisa tão inacreditável, mas você pode acreditar... É uma cooperação, uma força-tarefa, né? Mas assim, você consegue imaginar viver numa casa sem banheiro? Isso é uma realidade. Às vezes, você colocar um banheiro numa casa, garantir levantar uma parede de tijolo para poder ter mais proteção contra o vento, é um enorme programa habitacional também. E nós somos parceiros, assinamos nessa semana e tem que fazer agora o ato formal com o governo do estado. A Prefeitura de Porto Alegre é parceira nesse programa. Aliás, é importante destacar, nós estamos falando de habitação, tem tudo a ver, né? Na proposta do governo de privatizar a Corsan, ela diz respeito a áreas, amplas áreas, em que você não tem estruturação habitacional adequada, que são áreas invadidas, áreas onde você não tem esgoto. As coisas estão interligadas, né, André? Tudo. Hoje a gente fez uma ampla reunião de manhã para tratar da questão da Lomba do Sabão, com várias secretarias aqui do município, né, onde tem aquela represa ali na zona leste de Porto Alegre, onde a gente estava lá com DEMAB, SMAMOS, ou seja, essas áreas, a área da habitação era uma área de muitos setores, Guilherme, a gente não trata sozinho. O DEMAI, por exemplo, em Porto Alegre, é nosso grande parceiro nesse processo. Muito bem, André Machado, meu querido, obrigado
pela participação hoje aqui, uma participação mais objetiva para falar especificamente de um tema, mas acabamos aí no fim fazendo um apanágio. Uma coisa que é bacana, assim, eu passei minha vida inteira no jornalismo, né? Foram 27 anos de profissão e o jornalismo me fazia... Eu estou te vendo aí com a capa dos jornais aí na tua frente. Sim, foi a Nádia que fez a compilação, a Nádia é minha produtora. Não, ela me fornece. O jornalismo, ele te faz ser especialista em generalidades, né? Tu não consegue te focar num único tema. É difícil. E eu estou agora, nesses últimos 4 meses, muito focado especializado na área da habitação, né? Tenho uma companheira de trabalho que me ajuda muito, que é a minha adjunta, a doutora Simone Somenzi, e foi uma grande oportunidade para mim para poder também me focar num tema, e eu te garanto que hoje em dia eu me sinto muito mais à vontade em tratar de habitação do que me sentia na primeira vez que estive aqui, junto com o então secretário Renato Ramalho, que agora está em Pernambuco. Está em Pernambuco. Ele foi chamado no concurso para procurador de Pernambuco, que é o estado natal dele, e voltou para lá. É isso aí, muito bem. E é verdade esse negócio do jornalista precisar conhecer uma gama muito grande de assuntos e muitas vezes acaba conhecendo de forma superficial para conduzir entrevistas e tal. Mas eu devo dizer, eu tenho cuidado de, nos assuntos que me interessam, me aprofundar muito. E o jornalismo tem que tomar cuidado para não ser um jornalismo puramente de superfície. Quer dizer, um sujeito que... O que é muito comum. É muito comum. Eu acho que os jornalistas devem ler, e não apenas ler jornal, que é fundamental, mas ler também livro, porque livro dá substância. Agora que eu mudei um pouco de lado e parei de fazer entrevistas e passei a dar entrevistas, algumas vezes eu me assusto com algumas perguntas. Tem aquela frase que diz assim, a pergunta idiota, ela te dá trabalho em dobro, né? Porque você tem que fazer a resposta e ela tem que ser... Bravo quando tu vê que a pergunta, que quem lhe pergunta não faz nenhuma ideia do que está falando, entendeu? Você sabe que a pessoa não faz ideia do que está falando. Enfim, carta de um velho jornalista, carta ao jovem jornalista, está aqui. É isso aí, é o título do livro Fernando Henrique, aliás, né? É isso aí. Então, carta ao jovem jornalista, vamos lá. Muito bem. André Machado, obrigado. Obrigado pelo convite, sucesso no teu futuro. Muito obrigado. E nós vamos fazer um intervalo, na volta vamos debater a debacle, eu acho que dá para usar esse termo, a debacle do modelo de distanciamento social que foi sepultado pelo próprio governador do estado. Continuamos na sequência do Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Nesse segundo bloco, nós vamos analisar aí o mapa do distanciamento controlado, ou como alguns estão dizendo, o mapa do distanciamento descontrolado, né? Que a questão das bandeiras realmente virou uma celeuma. E você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital, em todas as plataformas. Nos acompanhe nos nossos canais Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Você pode mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. RDC Shopping, pois é, vocês conhecem aí o mais novo marketplace do Rio Grande do Sul, rdcshopping.com.br. Dia das Mães está chegando e no RDC Shopping tem muitas ofertas, tem muitas promoções, tem variedade de preços, tem oportunidade de pagamentos e condições especiais. Como, por exemplo, essa aqui, Água de Arcanjo, desconto de 15% nos kits presentes. De 89 por 75 com 65. Você pode parcelar em até 3 vezes. Beba com moderação. rdcshopping.com.br. No primeiro bloco do programa, nós tivemos a participação do André Machado, que é secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre, falou sobre a desocupação da Vila Nazaré e ampliação do aeroporto Salgado Filho, um tema importante, antigo, uma novela que agora está caminhando para a sua resolução definitiva.
E este é um programa que trata de novelas. E outra novela é a do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Esta semana nós tivemos aí uma decisão da Justiça que motivou o governo do estado a estabelecer um novo decreto que, na minha avaliação, sepultou o modelo. Por quê? E eu faço essa introdução e daqui a pouco já apresento os convidados. Por que sepultou o modelo? Pelo seguinte, e eu não estou aqui entrando no mérito, né? Não é uma análise de mérito. Eu estou falando de por que sepultou. A decisão da Justiça estabelecia basicamente o seguinte: não se pode mudar, não se pode abrir as escolas apenas flexibilizando os protocolos de uma bandeira. É preciso mudar a bandeira. O governador havia mantido o estado em bandeira preta e flexibilizou os protocolos da bandeira preta para permitir as aulas no estado. Um dos desembargadores fez um apontamento bastante pertinente. Ele disse: olha, se o estado, ano passado, manteve as escolas fechadas em bandeira vermelha, por que agora quer abri-las em bandeira preta? Sob esse ponto de vista, a coerência do judiciário é maior que do executivo. Eu falei isso ontem e anteontem, repito hoje, eu não me importo de repetir. Pois bem, aí o que o governador fez? Fez o que estava à sua mão. Pegou a caneta e redigiu um novo decreto, trocando a bandeira preta pela bandeira vermelha. Qual foi o motivo, a razão disso liquidar, sepultar o modelo de distanciamento controlado? Foi a prova de que o critério da bandeira é essencialmente político e não técnico. Vamos lá. Não que não existam elementos técnicos dentro do modelo de distanciamento controlado. Existe. Mas eles não foram observados aqui para a decisão final do governador. A decisão final do governador foi política. Ele atendeu a uma pressão social pela reabertura das escolas. Se nós pegarmos os índices do dia anterior à decisão dele de mudar o mapa de preto para vermelho e compará-los com os índices do dia seguinte, são praticamente os mesmos. E se são os mesmos, não haveria condições de mudar a bandeira. Mas ele mudou a bandeira. E daí eu até questionei aqui no programa no dia: por que não mudou então para a bandeira amarela? Porque cor por cor, o critério passou a ser esse. Passou a ser o critério da canetada. E com isso, o modelo em si perdeu completamente qualquer resquício de respeitabilidade. Foi isso que aconteceu. Não é uma... Vejam, eu não estou dizendo se foi certo ou se foi errado mudar a bandeira. Não estou dizendo se é correto ou não reabrir as escolas. Estou evidenciando que ao mudar a bandeira na base da canetada, o governador confessou que o critério é político, não técnico, não científico. Isso é um ponto irrefutável. Só isso que eu gostaria de fazer aqui na abertura do nosso segundo bloco e introduzir os nossos convidados que vão debater essa questão. Eu estou aqui no estúdio com o vereador de Canela, Alfredo Schaeffer. Está de passagem por Porto Alegre e, felizmente, pôde vir aqui conosco participar presencialmente do programa. Boa noite, Alfredo. Bem-vindo. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos telespectadores. Um prazer participar dessa conversa com vocês, um tema tão importante. Muito bem. Temos aí a participação também da deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Sofia Cavedon. Sofia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigada pelo convite, boa noite aos internautas, ao vereador de Canela, que está presente aí, e a deputada Patrícia, né? Também acho que é nada sério com a vida das pessoas, esse casuísmo, e depois a gente pode conversar mais das razões pelas quais o governo atua dessa maneira. Muito bem. Nós temos a Patrícia Alba também? Não, a deputada Patrícia Alba ainda não entrou
quando ela entrar, a produção vai me avisar e daí eu dou as boas-vindas a ela. Mas eu gostaria de agradecer a deputada Sofia Cavedon pela participação hoje aqui no nosso programa, um tema que é muito sensível aí à sociedade, que precisa de todas as avaliações possíveis. Alfredo, tu é do partido do governador, né? Mas tem feito apontamentos em relação ao modelo. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, depois a Sofia parte do ponto de vista dela. Verdade, Guilherme. Cumprimentar a deputada Sofia Cavedon. Realmente, né, apesar de ser do partido do governador, eu sempre manifestei algumas divergências quanto a esse sistema, né, de controle que foi feito, né? Acho que talvez a intenção, no começo do ano passado, né, no início da pandemia, esse sistema de bandeiras pode ter no seu centro a forma correta. Porém, eu sempre discuti que esse modelo ele nunca foi regionalizado, né? Ele cobria uma grande gama de municípios e estes municípios muito diferentes uns dos outros, na sua parte econômica. Então, eu que venho da Serra, de Canela, Gramado, como todos devem conhecer, é uma região extremamente turística, é uma região que depende quase que exclusivamente do turismo. Então, ao meu ver, quanto município, esse sistema englobou, né, uma região muito grande. Ele não tinha como, ele não enxergava pontos diferentes dessas cidades. Claro que logo após foi feita a cogestão, mas aí com a cogestão vieram outros problemas, outros entendimentos, né, com decretos, e aí, né, Guilherme, como tu comentou no início do programa, a coisa tomou um corpo, né, que ninguém mais entendia o que era o quê, que bandeira era, que decreto era, e virou o que a gente sabe hoje, né? As pessoas, eu como vereador do município, a gente é a ponta da lança, então a gente recebe todo dia ligações, mensagens, que as pessoas realmente não entendem nada do que pode abrir, o que pode fechar, horários. Então, realmente foi uma coisa muito confusa. Mas o fato de ser dividido em regiões não era para estabelecer uma abrangência relativa ao sistema de saúde, que é universal? Quer dizer, o que acontece é o seguinte, você tem lá uma cidade pequena que tem casos, mas não tem estrutura hospitalar. Então, esses casos, os graves, são remetidos para as cidades que têm. Nós vamos dizer que um município não esteja na mesma região do município que tem as melhores condições e tem vagas disponíveis. Acaba acontecendo muito em relação a Porto Alegre, né, Alfredo? Sim. Porto Alegre acaba recebendo muita gente fora. Faz sentido, por exemplo, você manter áreas que desovam pacientes em Porto Alegre abertas e Porto Alegre, por isso, tem que fechar? Quer dizer, não tem que ter uma uniformidade com base não na geografia, mas no sistema de saúde? Quer dizer, contemplá-lo como um objeto único para fazer política pública? Não seria errado obedecer às particularidades de cada cidade, desconsiderando o sistema de saúde que é universal? Não, eu acho que é justamente por isso. Veja, Canela, quando iniciou a pandemia, não tinha nenhuma UTI. Em menos de um ano, foram né, colocados 15 leitos de UTI. Então, isso realmente tem que ser levado em consideração. Claro que municípios que não detêm essa estrutura hospitalar, né, que remetem, a nossa região remete muito a Caxias do Sul, né, que é o nosso, vamos dizer, o nosso centro de saúde. Então, justamente, essa é a questão da cogestão, para cada município possa olhar o seu estado atual. Porque a minha cidade fechada 100%, sendo que os meus leitos, né, de UTI estavam ocupados menos da metade. Então, é justamente esse olhar mais municipalizado e não de uma região tão grande. Vamos ver o que diz a deputada Sofia Cavedon. Sofia, o PT está fazendo fortes críticas ao fato do governador ter encerrado o modelo, ter tomado essa decisão de mudar da bandeira preta para a bandeira vermelha. E aí, como é que a senhora vê isso?
Acho que nós não temos mais a Sofia, ela caiu. Opa, desculpe, não tinha ligado meu áudio, desculpe. Vamos lá, deputada, como é que tu vê isso? Como é que tu vê esse momento do Estado em que o governador decreta a mudança de bandeira? O governador reage a uma decisão da Justiça, que, por sua vez, tinha reagido já a um casuísmo. O governador interrompeu a cogestão, e a cogestão tinha sentido, mesmo que o vereador Alfredo, né? Isso. Eu tinha dito de dar conta das diferenças, das posições, exatamente pelo que tu dissesse, Guilherme. Tomar que atender várias cidades, um hospital referência. Então, às vezes, uma cidade está muito bem, mas tem um hospital para a região toda. Isso. O que o governador fez? Ele rompeu isto agora, em final de janeiro, quando deu um susto geral em todos nós, rompeu a cogestão porque viu que ia colapsar de vez o sistema. O sistema que é calcado em cima da doença, da disponibilidade de leito. Veja que não se ouve falar em testagem. Quem é que fala em testagem? Se abandonou a testagem, tem testes perdendo a validade, não se faz monitoramento, não se faz prevenção. É controle de leitos versus doentes e necessitados de leito. Então, esse sistema, ele colapsou, o governador rompe a congestão, mas faz o quê? Lá no início de fevereiro, está rompida, é tudo bandeira preta, porém está autorizada a educação infantil no primeiro e segundo ano, lembrando. E aí foi necessário as entidades entrarem na justiça, CEPER, o Simpor e Pais e Mães, interromper essa liberação, porque nós tínhamos em Porto Alegre, por exemplo, 150 pessoas esperando leito. Imaginem o fato de estar colapsado, não podermos atender todos os doentes, com pouca chance de sobreviver, mesmo chegando ao leito, e ainda não liberar a educação infantil. Ou seja, o governo rompia com critérios supostamente técnicos, ainda assim. Desde o ano passado, o Comitê Científico vinha questionando, porque a decisão do que abria ou não abria não passava pelo Comitê Científico. O Comitê Científico é formado de epidemiologistas, e depois a doutora Lúcia Pelanda, reitora da UFSPA, ou o doutor Alexandre, do Clínicas, eles vinham na nossa reunião e diziam, olha, nós somos consultivos, o governador tem uma equipe para tomar decisão que é a gestora, e nós apenas damos consulta. Então, em vários momentos que o governador resolveu abrir escola, por exemplo, era contra a vontade do Comitê Científico, e foi assim no início de fevereiro. Ora, interrompido pela Justiça, o governo vai ao TJ, não consegue derrubar a liminar, vai ao STF, para burlar a liminar. E aí a Justiça derruba o decreto. O que o governador faz? Então vamos mudar a bandeira. Gente, bom, é o que tu disseste, é a falência do sistema de bandeiras, mas é também a perda de credibilidade das orientações do seu governador do estado do Rio Grande do Sul. Ele, na verdade, e das razões, das suas motivações. Né? Ele passava muito aquela aura, elegante, muito apropriada. O que acontece? Ele está reagindo a pressões das escolas infantis privadas do Sindicred. E quero dizer, Guilherme, que ontem o governo federal retomou, dia 27 de abril, o governo federal retomou o programa de amparo a essas pequenas empresas. Foi assim que sobreviveram as escolas infantis privadas no ano todo. Porque a educação infantil não é obrigatória. Então, os pais e mães, com o ensino virtual, eles pararam de pagar. E realmente, eu sou solidária, ou quebraram? Não, o ano passado não, porque o governo federal pagou os salários o ano inteiro destas instituições de educação infantis privadas. Só que janeiro, fevereiro, março e abril, não houve nenhuma política de amparo às instituições infantis privadas. E o governador, em vez de fazer uma política de amparo, ele optou por abrir escolas infantis no pior momento mais terrível, que foi
no início de fevereiro. E agora, de novo, tenta burlar a justiça, agora muda o sistema de bandeiras. Hoje entrou questionamento jurídico sobre essa mudança dele casuística, né? Que não tem base científica. Não tem. Olha que a doutora... Vamos lá, Sofia, foi o que eu disse antes, né, deputada? Foi o que eu disse antes. Você existem elementos científicos ali presentes, mas a decisão de ontem não tem. A decisão de ontem não tem. Eu falei aqui antes de vocês abrirem as suas manifestações, que os indicadores continuam os mesmos, portanto não se justificaria, né, a mudança de bandeira apenas pela vontade expressa pelo governador. E daí, futuramente, se for necessário uma medida restritiva maior, não fica desmoralizado o sistema? Esse é o ponto, né? É algo que realmente perde credibilidade a partir do momento em que toma essa decisão que se tomou da forma como se tomou, né? E tudo indica, Guilherme, não é só a credibilidade, qual é a segurança que o povo gaúcho vai ter. O que tu sinaliza para o povo gaúcho, né? Quem é que te dá parâmetros de se arriscar um pouco mais ou um pouco menos? E exatamente no momento em que a segunda dose da vacina estanca. E o governo federal, com problemas seríssimos na gestão da vacina, né? Está deixando o Brasil inteiro, que não é só no Rio Grande do Sul, na mão, sem vacina, com uma segunda dose, com um ritmo muito baixo. Nós temos risco de voltar aí uma terceira onda com essa liberação generalizada que está colocada no estado do Rio Grande do Sul, nesses padrões altíssimos de contaminação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de passar para a Patrícia Alba e voltar aqui com o vereador Alfredo. A minha pergunta ela é no seguinte sentido, deputada. A senhora entende que a bandeira preta deveria ser mantida e o ensino ainda não deveria voltar? É isso? Essa é a sua posição? E daí eu lhe pergunto, isso é compatível com a realidade do restante das atividades econômicas que estão abertas? Quer dizer, está tudo aberto, inclusive bares, restaurantes e tal, e as escolas permanecem fechadas. É justificável do ponto de vista do contexto? Volto para a senhora. Um erro não justifica o outro, Guilherme. Está errado ter aberto restaurantes e bares nesse nível de contaminação. Está errado e deveríamos ter este programa que eu te falei. Ontem ele reabriu, onde muitos restaurantes colocaram seus funcionários no guarda-chuva desse programa ano passado. O problema é que nós ficamos sem auxílio emergencial desde janeiro e sem programa de amparo às empresas desde janeiro. E aí, a solução dos gestores foi abrir, e isso aumentou demais a contaminação. Mas tem dois elementos, e a Patrícia, eu quero lhe cumprimentar, a Patrícia que já está na sala, que nos deixam mais cabreiros ainda. O governador mudou a bandeira também porque foi chantageado por deputados e claramente assumiram, como deputado novo, que se o governador não mudasse a bandeira de segunda para terça, ontem, não votariam na PEC 280. Não dariam seu voto para retirar o plebiscito e possibilitar a venda da Corsã. Isso foi feito de um dia para o outro. Então, mostra que as razões não foram técnicas, foram de casuísmo, conveniência política. Então, isso ficou muito grave, ficou muito feio, e tenho certeza que o judiciário é capaz de reverter para o dia de amanhã. Hoje teve um colapso na justiça, não sei se tu comentasse isso, né? Algo gravíssimo. Hackers entraram em todo o sistema de justiça, foram devassados documentos sigilosos, nenhum sistema funcionava, então as ações entraram agora de noite, questionando esse casuísmo. Mas eu lhe digo, um erro não justifica o outro. Não deveríamos ter aberto, deveríamos proteger a economia. Países do mundo com situações até melhores que a nossa fizeram lockdown, nós não fizemos, e nós estamos matando muita gente. É muito duro perceber isso. Né? Mais de 2.000 crianças no Brasil, por exemplo.
morreram de Covid. Vamos ouvir a deputada Patrícia Alba, que também está conosco nessa noite. Deputada, como é que você vê a debacle do modelo de distanciamento controlado? Não temos a deputada? Eu a vi, mas não a ouvi. Acho que a deputada Patrícia Alba caiu, né? Deputada Patrícia, eu peço que você ligue o áudio. A sua conexão de áudio está sem áudio. Tem que habilitar o áudio para você poder falar conosco. Deputada Patrícia. Bom, vamos voltar então com o vereador Alfredo Scheffer. Alfredo, como é que tu vê os apontamentos feitos pela deputada Alba? Sabe que a visão municipal é um pouco diferente, né? A deputada tem uma visão um pouquinho mais de Estado, né? Com a proximidade ao governador, enfim, ao parlamento. Mas essa questão das escolas, tá? A minha opinião, e eu acho que o governador faz de forma acertada retomar as aulas. Eu vou te passar uns dados, Guilherme, da minha cidade, onde 47% das famílias têm 2 ou mais crianças matriculadas na rede municipal. E destas crianças, 56% utilizam o smartphone dos seus pais para acompanhar as aulas. Aí eu deixo uma pergunta para o telespectador, se vocês acham que essas crianças estão sendo educadas, estão podendo participar das aulas. E não é só isso, essas crianças não deixam só de ser alfabetizadas, educadas, essas crianças deixam de ser alimentadas, deixam de ter a proteção da escola. Hoje elas ficavam em casa, sabe-se lá com quem, com um parente, com um amigo, com alguém para os pais poderem trabalhar. Então, assim, como tu comentou, Guilherme, é inadmissível bares abertos, restaurantes abertos, enfim, e as escolas fechadas. Quer dizer o quê? No supermercado tu não pega Covid, na escola tu pega, e o motorista de ônibus, e a enfermeira, enfim, a enfermeira foi vacinada, mas e o restante que trabalha? Aí não pega Covid, então, de uma forma, na minha visão, as escolas sim devem retornar, porque as escolas cumprem protocolos, as professoras estão preparadas. Deixa eu lhe perguntar, as escolas privadas eu tenho absoluta certeza que têm preparo. As municipais têm, as estaduais têm, será? As escolas municipais de Canela... Quais são os protocolos que têm? As escolas municipais de Canela... Assim, eu tenho certos protocolos que eu já peguei aversão a certos protocolos, que são absolutamente inúteis e servem unicamente para dar uma falsa sensação de segurança. Eu vou dizer o protocolo da medida de temperatura no pulso. Primeiro, vou dar um alerta para você que está aí acompanhando o programa. Não serve para nada. Não serve para nada. A pessoa mede a sua temperatura no pulso, não serve para nada. Primeiro, é na testa, não é no pulso. Segundo, eu não conheço ninguém que tenha sido restrito em acessar qualquer lugar em virtude de um apontamento feito por termômetro de pulso. Então, tem certos protocolos que são para inglês ver. Nós temos o protocolo, o álcool gel, não sei o quê. E muitas pessoas não passam álcool gel e muita gente usa máscara em lugar, né, de uma forma completamente errada. E eu me pergunto se as crianças estão preparadas para usar máscara da forma adequada em ambiente escolar. Eu me pergunto a questão da ventilação dentro das escolas. Eu me pergunto se existe distribuição de máscara de qualidade para os professores, como, por exemplo, máscara PFF2, que não tem campanha de distribuição, não tem campanha de distribuição e não tem campanha nem de conscientização de uso. Então, eu me pergunto se realmente existem protocolos adequados para que escolas públicas em geral, elas possam retornar com segurança. Agora eu não lhe interrompo mais. Vai lá, Alfredo. Não, mas Guilherme, o teu raciocínio está correto. Só que então vamos levar esse raciocínio para toda a economia, então. Será que esses protocolos são os mesmos para qualquer atividade, seja escola, seja comércio, seja lá o que for? É o mesmo protocolo. Então, sim, as escolas lá estavam preparadas, as escolas municipais estavam prontas para abrir com os protocolos, pode concordar ou não, mas são os protocolos que o governo estava exigindo e que a comunidade científica dizia que era a correta. Então, se a comunidade científica diz que usar máscara, passar álcool gel, bom, vamos seguir isso aí.
Senão, então a gente não vai para o lado científico. Mas, enfim, as escolas estavam preparadas para abrir e, infelizmente, veio, né, decisão atrás de decisão. E essa questão das bandeiras traz outro problema, que é justamente a insegurança jurídica. Pensa comigo, pensa um parque temático, um restaurante, um hotel, né? Uma semana fechado, aí na sexta-feira cai, pode abrir. E tem 60, 100 funcionários. Como é que faz assim? Liga na sexta, vem todo mundo trabalhar, não vem mais, volta. Não é assim que se opera a instabilidade me parece óbvia. Isso é uma de semana em semana mudando, isso não tem cabimento. Agora nós temos a Patrícia Alba. Patrícia, tudo bem? Tu tem que habilitar teu áudio, Patrícia, senão tu não vai conseguir falar. Tu tem que... Não tá indo. Tá habilitado. Agora foi. Tudo bem, Patrícia? Tudo, muito boa noite, Macalossi. Boa noite ao vereador Alfredo. Boa noite, Fia, e a todos que estão nos assistindo. Como sempre, Macalossi, tu foi muito preciso nas tuas conclusões iniciais, de tudo que aconteceu no início com as bandeiras, principalmente com a ação agora que o governador, de uma forma totalmente política, a respeito da aplicação das bandeiras, né? Eu e a deputada Sofia Cavedon, que estamos na Assembleia, conseguimos isso de perto, né? E foi possível isso, todos vocês podem ter acesso. A mudança e a posição do governador de modificar isso aconteceu durante a sessão. Estávamos votando a PEC para derrubar o plebiscito, né? E a gente percebe que existem os dados técnicos, como tu disseste, só que eles não estão sendo observados, né? E, claro, toda a população está numa situação de não aguentar mais esse sistema. Abre, fecha, não se tem segurança, as escolas precisam voltar, as crianças precisam ir para as aulas, só que todo mundo precisa ter um equilíbrio e uma segurança, e isso não está acontecendo. Infelizmente, o governador está colaborando para que essa segurança não venha, né? Então, está uma situação realmente difícil, e eu quero concordar com o doutor Alfredo, que falava que em nenhum momento foi considerado questão local específica de municípios. E a gente que conhece os municípios do estado do Rio Grande do Sul, a grande maioria são pequenos, com 2, 5, 10 mil habitantes, que não existe essa população de pessoas como existe aqui na região metropolitana. Nesses municípios, possivelmente, não seria preciso fechar comércio em nenhum momento. E isso então, eu entendo que o governador tem dado um sistema para evitar a circulação. Eu acredito que a intenção foi boa, mas nós tivemos muito tempo já para observar que algumas situações iam ser olhadas de forma diferente. Nós não podemos tratar o estado inteiro como se fosse a região metropolitana em Porto Alegre, né? A gente tem que cuidar da saúde, eu acho que pessoas públicas devem ter, em primeiro lugar, o cuidado com a vida e com a saúde do cidadão. Agora, a economia também tem que ser observada, todo o andamento da nossa sociedade, seja a questão das crianças, do desenvolvimento delas, tem que ser observado. Claro que eu faço aqui uma crítica, a gente não vê uma coordenação única e nacional a respeito disso. Não vi em nenhum momento até hoje, desde que iniciou a pandemia, em termos, Patrícia, o que há em termos nacionais é descoordenação e negacionismo, isso sim.
mas Exatamente. não absolve as falhas estaduais e as eventuais falhas municipais, né? Não absolve, com certeza, mas nós temos no Ministério da Educação os capacitados que deveriam ter já pensado, já deveriam ter um planejamento, porque nós estamos há um ano, situação toda, a gente não vê essa coordenação. Então, com toda razão, existe uma descoordenação geral, seja na educação, seja na área da saúde, seja na economia também. Então, estamos com a população à mercê de um governo que está perdido. E aí, agora, então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós ficamos à mercê de situações que são somente políticas e que têm um interesse. Infelizmente, eu não gostaria de estar dizendo isso. Realmente, a metodologia das bandeiras foi modificada em um momento extremamente delicado em que estava para passar na Assembleia uma votação. O governo tinha completo interesse em que fosse favorável, né? Então, a nossa ação está à mercê desse tipo de situação. Deputada Sofia Cavedon, antes de voltar aqui com o vereador Alfredo, deixa eu lhe perguntar. Eu presumo que a senhora não veja condições sanitárias para o retorno das aulas, pelo menos nas escolas públicas, né? Eu gostaria da sua avaliação sobre isso. Nós já mostramos e demonstramos o ano inteiro. Ano passado, eu ainda presidi a Comissão de Educação, visitamos escola, teve dossiê contratados por técnicos, inclusive o SIMPA, aqui em Porto Alegre, contratou técnicos, os TPERs, as escolas fizeram os próprios relatórios. Tanto que o governo do estado, o ano passado, concordou, inclusive, a maioria das escolas não abristas. E, de fato, as escolas eram inadequadas, poucos, corredores, junto, muitas não têm onde fazer a separação entre entrada e saída. O álcool gel da maioria, álcool melhor para limpar, álcool 40, tipo, tu falaste com razão agora. Álcool 40 não serve para nada, tem que ser álcool 70. Nada. E foi esse que foi comprado, lamentavelmente. E a máscara, para um espaço fechado, uma sala, tem que ser com filtro e com treinamento, porque não pode botar a mão e sujar, tem que usar álcool gel. Então, isso não está providenciado e as condições físicas. Nós fizemos audiência pública agora em janeiro, reunião técnica, depois audiência pública, agora vamos ter uma nova sobre obras escolares. As escolas não têm condições. Nós temos trabalhado muito, Guilherme, no tema de antecipar a vacinação para os trabalhadores da educação. Tá, mas aqui eu vou fazer um apontamento discordante nesse sentido. No seguinte sentido, tá, Sofia? Há assim, é óbvio, eu sou um defensor, e quem me acompanha sabe, eu sou um defensor da vacinação em massa, tenho combatido o terraplanismo, mas é importante destacar o seguinte, a ideia de que a vacinação por si só, do conjunto de professores, vai gerar uma proteção adequada a eles, é falsa, Sofia. Eu vou dizer por que ela é falsa, tá? Ela é falsa porque você só vai atingir proteção comunitária contra a Covid através de vacinação quando você chegar a um tal indicador de imunizados que ultrapasse 60%, 70% da população. Então está se partindo do pressuposto da imunização individual aqui. E não existe, imunização é processo coletivo. Quer dizer, essas pessoas poderão eventualmente desenvolver a doença mesmo vacinadas. Até porque muitas pessoas não estão vacinadas. Não, mas estará atenuado, né? As chances de ser uma doença com menos impacto são grandes. E a saúde, né, Guilherme? A saúde foi toda vacinada, diminuiu muito adoecimento e morte. Tem indicadores claros. Então, a gente sabe que é coletivo, sabe que, por exemplo, se não vacinar todas as crianças, pode levar para a família. Mas o que acontece? A gente começa com os trabalhadores, não só professores, a gente pode escalonar, começa a educação infantil, fica ainda livre para os pais levarem sim ou não. A família que for, os idosos já foram vacinados,
Os com comorbidade já foram vacinados, já se encoraja, já pode levar. Então, tu começa a suprir o que o Alfredo reivindicava ali, e que a gente também reivindica. Suprir as crianças que não têm acesso à internet, que estão com muita vulnerabilidade. Mas a gente também, olha só, a gente brigou junto para que a alimentação escolar chegasse na família, vereador Alfredo e deputada Patrícia. Infelizmente, o balanço agora sobre a alimentação escolar, em 2020, o governo do Estado metade do que investiu em 2019. E a gente brigando pela compra das cestas, 1000 campanhas, e às vezes escolas com 800 alunos conseguiam entregar 300 ranchos, foram 2 ou 3 vezes no ano. Então, assim, é falta de empatia, é falta de dar condições de outra maneira. O que eu disse em relação à vacinação, é óbvio que cai o índice de transmissão, é óbvio, isso é um fato consumado. Mas o que eu estou dizendo é que nós poderíamos já ter reaberto essas escolas muito tempo antes, oferecendo um conjunto de condições para elas, porque mesmo em países que fizeram lockdown, como o caso da Grã-Bretanha, as escolas continuaram funcionando. E aqui no Brasil nós não tivemos lockdown, no Brasil, isso é falso, não existiu lockdown no Brasil, mas as escolas estão fechadas há mais de ano e nenhuma providência foi tomada. Quer dizer, tudo bem, mas é necessário a vacina? É necessária a vacina. Agora, nós não podemos depender da vacinação para que certos setores voltem à normalidade. Nós precisamos de outros protocolos de segurança. Esse é o meu ponto. Não, eu concordo contigo. Hoje, saiu uma nota de especialista dizendo o seguinte: querem a bola, fechem outros setores. Porque não é um problema só da escola, não é só o professor ou a cozinheira que vai adoecer. É toda a movimentação, são 2.300.000 crianças e adolescentes. E seus pais, suas famílias, os professores, mais de 100 mil professores, mais de 100 mil, entre públicos e privados. Então, é muita gente em situação. E o vírus, ele vive disso, vive de contato e circulação. Vive, sobrevive e muta, né? Mutação. Então, é grave. São escolhas. E nós, infelizmente, concordando contigo, nós não tivemos uma coordenação nacional nesse país para a educação zero. O que o governo disse sobre educação? Nada. Né? Nós estamos agora com um embate no Senado dizendo que um projeto dizendo que a educação presencial será essencial. Não pode fechar nunca. Porque o Congresso toma uma atitude que pode ter consequências seríssimas, porque nós não temos ministro da educação. O MEC gastou 50% também do seu orçamento ano passado, diminuindo bolsa de pesquisa, podendo ter comprado computador para todas as crianças do Brasil. E colocado na internet, pois use dinheiro para atenuar os prejuízos. Então, realmente, nós estamos sobrevivendo a duras penas e com muita morte. Muita doença e morte. É uma pena. Vereador Alfredo Schaffer. Desculpa, eu falei Alejandro. Confundi. Alfredo Schaffer. Vai lá, Alfredo. Essa questão, né, a questão, né, que a deputada fala de empatia, realmente, eu acho que a gente tem que ter empatia, mas empatia com todos, né, com quem hoje, infelizmente, está desempregado, com essas crianças que, como tu comentou, Guilherme, o Brasil é o país que, em números de semanas, é o país que está fechado há mais tempo, né, se não me engano, são 46 semanas. E nós estamos com escassez de vacinas, né? E o Rio Grande do Sul... Teve ministro aí dizendo que governadores tocavam vacina. E agora nós temos falta em 15 estados de vacina porque o governo federal foi incompetente, omisso na compra de vacinas. Isso tem que ser dito. É verdade, é verdade. É verdade. Aplausos para ti. Criminoso, genocida, que nós estamos chamando. Vai lá, continue. Não, e comentando a vacinação, o Rio Grande do Sul hoje é o estado que mais vacinou, se não me engano, foi em torno de 19%. Né? Não é pouco. Não, é melhor muito que a média nacional, que é baixíssima. Melhor que a média, mas, enfim, é o estado que mais vacinou. É o ruim entre os medíocres.
Essa campanha, essa vacinação, claro que deveria ter sido começado, né, muito antes do que foi. Isso que levou todo esse atraso, né, na pandemia e com a explosão que aconteceu em fevereiro. Agora olha que coisa interessante, Guilherme. Falando um pouquinho, né, de turismo e dessa explosão que teve, foi em fevereiro. Primeira, segunda semana de fevereiro que teve o pico. Mas os casos começaram ali já em outubro. Não. Houve uma queda em setembro, início de outubro, aí já acharam que era normal, que estava a normalidade reposta, e daí começou a subir a onda, só que tem um delay entre o número de casos, quer dizer, você começa a contabilizar muitos casos, e as mortes você vai contabilizar elas 60 dias depois. Então, quando nós tivemos o início do pico lá em fevereiro, era já relativo ao fim do ano passado. É que, na verdade, estou falando da ocupação, né? Estou falando lá da região da ocupação. Foi feito um estudo pela agência Visão de Gramado, muito interessante, que até foi apresentado ao chefe da Casa Civil, que os meses que tiveram mais picos, né, de internações não coincidiram com os meses de alta, vamos dizer assim, né? Isso, claro, que a nossa alta teve apenas 50% do público normal. Mas veja bem, então, em fevereiro a gente teve o grande, né, de casos novos, de novos casos, tá? Que aconteceram. Isso longe de dezembro. Então, longe daquele pico dos turistas, né? É histórico que fevereiro é o mês de mais baixa em visitações nas cidades. Então, o que aconteceu isso aí? Onde já estava todo mundo trancado dentro de casa, trancado em termos, não... né? Mas, enfim, o que eles faziam? Então, se fecha o comércio, fecha um parque, onde é que as pessoas se aglomeram? Na casa do parente, na casa do vizinho, no parque e por aí vai. Então, em vez de estar controlado no seu estabelecimento, que vai usar o álcool gel, a máscara, não, vão para casa, que não vão para o parque e lá se aglomeram e aí sim que espalham a doença. Deputada Patrícia Alba. Depois nós vamos para o intervalo. Eu ia fazer 2 registros aqui. Hoje o prefeito Sebastião Melo deu uma entrevista dizendo que a arte dele é levar para os bares e restaurantes para ensinar que os bares estão abertos e as escolas não estão, e é muito grave. E é uma situação que se assemelha ao que o vereador vinha de hora, que as crianças que não estão nas escolas, aquelas escolas que têm toda aí para receber, que podem as medidas de saneamento, essas escolas estão fechadas e as mães estão levando crianças para as antigas mães crecheiras, que são senhoras, mulheres que recebem crianças, recebem jovens, para os pais poderem trabalhar. Essa aglomeração, ela se existindo, e isso é diariamente. Os prefeitos com certeza têm esse tipo de dificuldade, tá? Esses locais, e aí acaba novamente as crianças ficam também para ir, porque como tem disse, não existe lockdown no país, então os pais dessas crianças, né, as crianças precisam ficar em algum lugar, e nada do que um lugar que seja capaz de acolher essas crianças com segurança, né? Além do mais, nós sabemos que as crianças um índice muito menor de contágio, enfim, claro, nós temos nós temos os professores, os motoristas, e, enfim, todo mundo que vai trabalhar estar também exposto, mas para isso nós temos que, e aí é a crítica que eu faço ao governador agora, que devia ter pensado nisso, porque nós não podemos jogar toda a comunidade escolar, sejam alunos, professores e todos os servidores da área da educação, por exemplo, fornecer ou oferecer ou ensinar quais são as máscaras que são eficientes para lugares onde há aglomeração. Nós sabemos que existem mais eficientes, por exemplo, que os ambientes devem ser mais abertos e mais arejados, mas para isso precisa haver informações, precisa haver campanhas de informação para tudo isso. Os professores vão estar tendo contato com a Secretaria Estadual para saber como
está no momento de voz. Agora, simplesmente se decide de um dia para o outro que as aulas agora não é mais só a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, mas agora o ensino está liberado, sem que se tivesse feito um momento adequado. Em mais de ano não existe um planejamento nas aulas. Muito bem. Nós vamos fazer um break, depois nós voltamos para a última rodada do Cruzando as Conversas. Nós temos aí a fala do presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, também as postagens do governador Eduardo Leite. Eu vou querer as opiniões aqui dos meus convidados, o vereador Alfredo Scheffer de Canela, Sofia Cavedon, deputada estadual, e Patrícia Alba, deputada estadual, na edição de hoje do Cruzando as Conversas. Nós já voltamos. Muito bem, o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Nesse terceiro bloco do programa, nós temos a participação da deputada estadual Patrícia Alba, da deputada estadual Sofia Cavedon e do vereador de Canela, Alfredo Scheffer. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital em todas as plataformas. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também agora fretes e cargas. Muito bem. Nós temos aí, vou pedir para a produção colocar no ar o tweet, a série de tweets do governador Eduardo Leite. Ele publicou nas suas redes sociais o seguinte comunicado: o modelo de distanciamento controlado cumpriu um importante papel no Estado ao longo de um ano. Pioneiro do Brasil, nos ajudou a administrar a crise da pandemia com protocolos e regionalização. Fragilizou-se diante de um ciclo atípico da Covid-19 e da interferência via judiciário. No modelo atual, indicadores de contagem de ocupação de leitos são considerados por sua variação. Em 2020, com ondas menos agressivas que a mais recente, ele apurava de forma eficiente para a definição de bandeiras. Nas condições atuais, ajustes com a salvaguarda foram necessários. Novamente, diante da mudança da realidade na evolução de casos de ocupação de leitos, alteramos pequenos pontos do modelo relacionados à salvaguarda. Sucessivas alterações tornaram complexas a sua formatação e geraram interpretações equivocadas como a do judiciário. Por isso, encerraremos o modelo atual e, com o aprendizado obtido ao longo deste ano, demandei nossa equipe técnica que organize proposta de novo modelo para esta nova fase que vivemos na pandemia, com forma clara e objetiva para facilitar a compreensão e o engajamento de todos. E o governador, além de ter se manifestado, também quem se manifestou foi o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. Nós temos o vídeo aí, ele publicou nas suas redes sociais também. Essa atualização teria um prazo de 10 dias de transição, onde durante esse período de 10 dias já imediatamente voltaríamos para a bandeira vermelha, possibilitando, portanto, o retorno das aulas no Estado. Paralelamente, eu estou defendendo o início imediato da vacinação dos trabalhadores em educação, professores e demais servidores de escolas, para que haja também segurança sanitária durante esse retorno. E ao fim desses 10 dias, um novo modelo vai ser anunciado pelo governo do Estado, será construído daqui até lá, e esse novo modelo ele vai estar mais atualizado com as demandas atuais da pandemia. Nós estamos há um ano com o modelo atual e esse modelo já apresenta sinais de esgotamento. Portanto, a necessidade de um novo modelo a ser atualizado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Vamos aguardar a edição nas próximas horas desse decreto. A pergunta é, que modelo é esse? Deputada Sofia Cavedon, começo contigo. Deputada, estamos com a deputada Sofia. Tem que habilitar o áudio. Desculpe, não abri o áudio. A gente desliga para cuidar, para não ter interferência. Vai lá, deputada, como é que fica esse modelo? Porque no momento o Estado não tem referência nenhuma. Eu não consigo imaginar qual é o modelo. Vamos ver o que os especialistas dizem. Se tivessem ouvido desde o início
os epidemiologistas, universidades que compunham o comitê científico, a gente não tinha errado tudo. Se fizessem de forma dialogada com as escolas, com as comunidades escolares, eu tenho certeza que nós estaríamos em outro patamar de qualidade, que está até atendendo as crianças, que está com menos crise, até que está com aulas diferenciadas, FM Cultura. A gente não entende que os meios de comunicação em larga escala não foram usados para a educação das crianças. Por que não? Quer dizer, encontrou, parece que não tinha uma saída. Então, eu não tenho a menor ideia do que ele vai propor agora. E começar a vacinar trabalhadores da educação, em seguida, eu tenho certeza que distensiona e começa a atender dos primeiros anos, e a gente volta gradativamente. Então, o governador, faltou coragem ao governador, que teve coragem de tentar burlar a justiça aqui para abrir as escolas, faltou coragem para começar a vacinar, e continua faltando. Mas isso aí é federal. Mas aí a questão não é federal, Sofia? A questão da vacinação? Sim, mas acontece que São Paulo começou a vacinar dia 10 de abril, Rio de Janeiro, 17, Goiás está vacinando, já está todo mundo, Espírito Santo está vacinando. E a segurança pública, gente, no programa federal, ele é depois dos professores. O que ele mudou pela pressão dos estados e o governo federal, se tudo bem, vacina e segurança pública. É depois dos professores, que é depois dos diários, que é depois das comorbidades. Então, se nós queremos abrir escola, que nós achamos fundamental por causa das crianças, nós devíamos tomar esse passo. Eu tenho um projeto de lei na Assembleia, propus para o governo, o Frederico Antunes é o relator, Patrícia, e ele botou embaixo do braço e não relata. Então, por isso que, inclusive, ele fez essa reunião hoje, porque eu estou pressionando, porque nós, na Assembleia Legislativa, podemos dar como legalidade e respaldo ao governador para vacinar a educação. Eu tenho certeza que atrasar um pouco os 60 anos, que são os próximos, porque agora só falta 8% dos 61 anos. Nós atrasar um pouquinho, pegar uma parte, nós vamos estar beneficiando a sociedade inteira. E, só para lembrar, nesse final de participação, esse sistema de bandeiras está esgotado, como disse o presidente Gabriel Souza, e ele foi problemático, porque o Rio Grande do Sul está com 413 mortes por 100 mil habitantes, enquanto a média brasileira é 380 e poucos. Então, nós tivemos mais letalidade, temos, do que o Brasil. Pasmem, olhem as nossas façanhas. Muito bem. Vereador Alfredo, qual que é o modelo novo? É possível fazer um? Olha... Eu ouvi dizer, nós vamos conversar, aí vai conversando, não chega a conclusão nenhuma também. É verdade. Olha, realmente não tem como, né, aqui dar a receita do bolo exata. Eu só espero, né, que o governador dialogue com os prefeitos. Eu vi o presidente da FAMURS... Esteve ontem aqui participando do se manifestando sobre isso, né, esperando um diálogo com o governador, que monte, sim, junto com as prefeituras, entenda a realidade de cada um, né, entenda os pontos aonde pode fazer ou não. Esse sistema de bandeiras já se mostrou, como o governador mesmo falou, né, já faz parte do passado, então que agora tem nesse período, até 10 de maio, se não me engano, que vai esse estudo, que chame sim os prefeitos e monte, né, um modelo que sim preserve vidas, que dê condições para quem quer trabalhar, né, para os professores, e claro que vacine todos eles de uma forma mais rápida possível e que possamos ter sim uma segurança jurídica, uma segurança para as pessoas que estão abrindo seus comércios, que estão indo para as escolas, enfim, que a gente possa levar a vida pelo menos de forma controlada. Muito bem. Deputada Patrícia Alba. Macrossi, eu tenho muita dificuldade de entender que se eu tenho técnica abastecendo ele de dados, de informações e inclusive de para combater o Covid e para que os gaúchos se comportem durante a pandemia,
Se essa equipe técnica não levou ao governador uma necessidade de mudança e um plano melhor, agora, por esse governador, então, essa tem que trabalhar, ela tem que, em 10 dias, resolver algo que ela pensado. Eu fico bastante preocupada com o que possa vir por aí. E teve uma palavra falada aqui agora pelo vereador, que é diálogo, e que a deputada Sofia fala muito no debate, e nós não temos visto isso com relação ao governo do Estado. 55 deputados, nós estamos o conjunto gaúcha, nós estamos perto e próximos dos presos e dos vereadores, e sabemos das necessidades locais, das dificuldades, estamos próximos dos comerciantes, dos professores, dos alunos, ou seja, os deputados estão capacitados para poder ler informações, conversar, dialogar, trazer informações de outros lugares que o governador não tenha tido essas informações, possivelmente fazer que tomasse atitudes ou fizesse pressões diferentes para trazer para o Rio Grande outras que estão em estados aí já estão muito mais avançadas e nós ainda estamos ficando para trás, mas isso não existe, essa conversa, esse diálogo não tem existido. A gente tem muita dificuldade com isso. Eu, como parlamentar e como advogada que sou, quando eu tenho uma ação, eu procuro convencer o juiz, com dados embasada na lei, que minha teoria está certa. O governador, quando tem de passar uma lei ou buscar uma política pública, ele tem que chamar os deputados e mostrar isso também. A gente não tem isso por parte do governo do Estado. E acaba acontecendo que toda a sociedade sofre com isso, porque tem um amparo menor do que aquele ter. Muito bem. Eu recebi aqui do secretário Arthur Lemos a manifestação do Ministério da Saúde na DPF, relativa à vacinação. A DPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, basicamente. E está ali contido de João Paulo Benzato Corigliano, advogado da União. Está lá. O combate à Covid-19 demanda ações coordenadas e observância das mesmas diretrizes em todo o território nacional, haja vista a doença ter atingido de maneira severa o país como um todo. Se cada ente da federação puder adotar seus próprios critérios de prioridade, os objetivos do Plano Nacional de Vacinação para este momento, redução da mortalidade e agravamento da doença, bem como preservação dos serviços essenciais, poderão restar comprometidos, piorando a situação da pandemia no país. E acolher os pedidos do autor implicaria revisar os critérios técnicos utilizados pela administração pública na elaboração da política de saúde, fazendo-se necessária uma postura de deferência do Poder Judiciário para com a decisão do órgão administrativo competente para tratar da matéria. Isso aqui, manifestação relativa ao pedido formulado aí pelo governo do Estado. Então, apenas trazendo esse ponto aqui, agradeço aí ao secretário. 1 minuto para cada um aí para a gente fazer o encerramento do programa. Eu vou começar pelas deputadas que estão à distância. Deputada Sofia Cavedon. Guilherme, então parabéns. Eu já soube que tu estás indo para a Band, né? Muito obrigado. Então é um reconhecimento do trabalho jornalístico que eu te desejo. Muito obrigado. É um prazer conversar com a Patrícia junto aqui. Acho que a conexão da deputada... Opa. Deputada? Não, eu que cortei. Eu estava elogiando a Patrícia e cortei meu som. Pode continuar. E agradecer por conhecer o Alfredo. De fato, sei que a gaúcha que vive muito do Canela, Gramado, é diferente.
E eu concordo, se o governo acertar, dialogue com os FAMURS, dialogue com os sindicatos, ele vai acertar, ele vai errar menos, ele vai errar. E nós não queremos a venda da Corsã, só para dar esse último recado. Água público, água para garantir saneamento para todos os municípios, está na mão do Estado, é superavitária. Temos mais uma votação e não queremos a aprovação dessa PEC que tira o direito do povo gaúcho decidir sobre a sua água. Boa noite. Bem, Sofia, muito obrigado aí pela participação, pelas palavras em relação à minha transferência. Lhe agradeço o prestígio. Despedir-me. Muito obrigado. Muito obrigado. E me despedir também da deputada Patrícia Alba. Patrícia, obrigado pela participação também hoje aqui no nosso programa. Muito obrigada, Macalossi. Te desejo muito sucesso na nova casa. Pela RDC perder um trabalho, uma inteligência como a tua. Mas eu sei que tu vai ficar aqui por perto e vai colaborar com todos nós. A tua forma de jornalismo é extremamente competente, ela nos traz confiança, segurança, e isso é importante. As pessoas precisam ter conhecimento, e isso que tu faz traz gaúchos, né? Então, eu te parabenizar, eu fui fã do teu trabalho, agora vais para um é um reconhecimento, certamente, e sei que tu deixa na casa aí, na RDC, amigos, e agradeço por poder participar contigo desses momentos de conversa com a população, e que nós precisamos estar sempre muito próximos e trazendo para eles aquilo que acontece no dia a dia da política, que apesar de ser tão criminalizada pela imprensa, muitas vezes, pela grande mídia, ela é necessária para a vida de todas as pessoas. Nós conseguimos aproximar de todos os cidadãos com esse tipo de programa que tu faz e o tipo de jornalismo que tu traz para todos nós. Te agradeço. Eu quero desejar uma boa noite para colegas do para o vereador Alfredo de Canela, minha família, minha irmã e minha mãe são lá de pertinho de Gramado. Eu me sinto também parte ali da região da Serra. Então, quero desejar uma boa noite a todos que estão também nos assistindo. Muito bem, obrigado pelas palavras, deputada Patrícia. Agradeço aí o prestígio, as participações aqui. E merece. O mercado midiático, o mercado do jornalismo, ele é dinâmico. E construí aqui na RDC muitas amizades que perduram, uma transição absolutamente natural, pacífica. E esse é o positivo, é deixar amigos onde a gente trabalhou e fazer novos lugares que dá de trabalhar, né? Então, muito obrigado, Patrícia, pela participação aqui hoje e sempre um abraço aí para o seu marido, o ex-prefeito Marco Alba. Muito bem. Vereador Alfredo Scheffer, muito obrigado por ter participado da edição de hoje do nosso programa e bom retorno à sua região, que é a minha, Serra Gaúcha, eu sou de Farroupilha. Ah, é gringo de Farroupilha? Gringo de Farroupilha. Guilherme, obrigado, muito obrigado pelo convite. Também a minha primeira conversa contigo, já te desejo sorte, então, na nova caminhada. Um prazer ter conversado com a deputada Sofia, com a deputada Patrícia. Muito importante, né, esse diálogo, talvez algumas posições diferentes, mas é assim que é construída uma democracia, né? São com opiniões divergentes, mas que sempre buscam um fim comum, né, que é o bem-estar da nossa cidade e do nosso estado. E também, né, deixo que os deputados sim se aproximem cada vez mais dos municípios, entendam as suas particularidades, para que possam sim levar ao governador e a sua equipe técnica, para que então tenhamos um modelo, vamos assim dizer, que contemple as suas especificidades. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fique com Deus. Muito bem, muito obrigado, Alfredo, pela participação aqui no nosso programa. Obrigado
pelo reconhecimento e tenho certeza aí o jornalismo certamente pulsante faz bem para a sociedade e esclarece sobre os acontecimentos do momento. É o objetivo do Cruzando as Conversas. E eu gostaria de agradecer aqui e mandar um abraço para o meu querido amigo Renato Sagreira, né? O Renato que já foi apresentador também aqui do Cruzando as Conversas. A não ser que esteja enganado, foi o primeiro apresentador do Cruzando as Conversas. Se eu estiver errado, me corrijam. Um abraço, Renato. Obrigado aí, mandou uma mensagem carinhosa aqui pelo WhatsApp. Nós vamos ficando por aqui e nós voltamos amanhã à noite, a partir das 22 horas. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.